O presidente do São Paulo já se manifestou via rede social. O Júlio César Casares disse o seguinte: Paulistão é, sem dúvida, um dos campeonatos mais importantes do Brasil. Responsável por excelente receita para os clubes, bem organizado, tradicional. Uma pena, segundo o presidente, que hoje um erro injustificável nos tirou os 3 pontos. Seguimos agora para a próxima rodada contra a Portuguesa no Morumbis. Seguimos. Chico Garcia. Quando a gente fala em arbitragem, você é rapidamente acionado. Isso já é praxe aqui no Jogo Aberto. Agora, um golaço. Aliás, não sei qual é a sua opinião, mas o Galopo foi o melhor em campo, gostei. Sim. É um jogador que fez um Paulistão muito bom, teve uma lesão seríssima e agora apareceu meio que ninguém lembrava muito do Galopo. Verdade. E ele foi surgindo. Ontem, a maneira como ele cobrou a penalidade máxima é a perfeição. Cobrar um pênalti como ele fez ontem, só que faz um golaço, a comemoração, e o VAR recomenda a revisão e vê o impedimento do Caleri. O problema é que não tem vários ângulos de câmera, Sim. só tem um ângulo disponibilizado e por esse ângulo eu já vou até adiantar para você, eu não fiquei muito convencida que deveria ter sido anulado esse gol. Pois é, primeiro valorizar o Galopo realmente, né, voltar de uma lesão, fazendo o gol, jogando bem, porque ninguém contava, porque o São Paulo fez uma janela maravilhosa, né, com Rames Rodrigues, Lucas Moura, então o Galopo estava ali, mas eu lembro que com o Rogério Ceni ele chegou a jogar de 9 em algumas vezes, algumas oportunidades, e o Rogério falava, o Galopo tem o gol, é difícil eu tirar ele do time porque ele tem o gol, ele gosta de fazer gol, o Carpini falou isso ontem também. Então um jogador que assim, vai cavar uma vaga de titular, porque ele dá assistência, ele tem finalização, ele bate pênalti muito bem. Mas enfim, sobre o gol, assim, Renata, eu só discordo do Júlio Casares em um ponto. Qual? Ele fala que houve um erro injustificável, para mim foram 2. Você não concorda com a marcação do pênalti? Concordo, mas para mim o jogador tinha que ter sido expulso. Então, para mim, houve um erro ali também. Você teria dado o cartão vermelho. Claro, o Porque Wellington não teve Rato, disputa de bola? O Wellington Rato chuta pro gol e o Luiz Otávio impede um gol com a mão. Eu acho que a arbitragem ali interpretou que, enfim, tinha jogador recompondo, ou que ele tentou cruzar. Gente, o goleiro já tinha passado. O Rato tenta chutar pro gol e o Luiz Otávio impede um gol com a mão. Ainda no caso do pênalti, quando o jogador impede um gol com a mão, cartão vermelho. E nesse lance aí, convenhamos, o Caleri, ele estar em posição de impedimento, as pessoas têm que saber isso, não significa infração. Ele participou, não? Ele atrapalhou o Muralha ou não? É isso que a arbitragem tem que analisar. Se ele participa do jogo, jogando a bola, ou interferindo no adversário. Foi o que a arbitragem entendeu, que ele atrapalhou o Muralha. Ele já tinha passado. Vocês podem ver, ele não está mais no raio de ação do Muralha. Ele está circulando ali, ele sai da jogada para não atrapalhar. Quando o Galopo chuta, o Muralha tem completa visão do lance. Eu não anularia jamais esse gol. Olha que interessante, porque, inclusive, o Luiz Otávio fez o gol do Mirassol e estava envolvido nesse lance polêmico e essa questão para você que ele deveria ter sido expulso. Mudaria muito mais o panorama da partida, porque o Mirassol teve menos finalizações, menos posse de bola, mas no jogo jogado, como a gente diz, o Mirassol, ele foi um adversário complicado. As poucas chances foram muito efetivas. O Muralha também apareceu bem quando o São Paulo partiu para o ataque, foi para cima. E a gente está mostrando o lance do pênalti. A marcação do pênalti, acho que ninguém discorda. A arbitragem acertou em marcar o pênalti. Agora, para você, deveria ter marcado a penalidade e ainda acrescentado o cartão vermelho. Teve gente que chegou a cogitar que o Caleri tivesse cometido falta no Muralha, mas é uma disputa legal ali, tanto que o Muralha fica procurando a bola, né? O Caleri vai na bola, o Muralha tenta defender, a bola escapa, sobra pro Rato que chuta pro gol. E quando ele chuta pro gol, o Luiz Otávio ergue o bração assim, acho até que pelo movimento que ele tá tentando dar o carrinho, mas tá totalmente antinatural. Como ele impede a bola de ir pro gol, para mim é cartão vermelho, o árbitro deu apenas um amarelo. O Mirassol é uma boa equipe, realmente, Renata, tem jogadores bem experientes, né? A gente falou do Muralha, tem o Danielzinho, que fez algumas boas jogadas, o Gabriel, ex-Flamengo e Bahia. É um time que brigou pelo acesso ano passado também na Série B e vai complicar a vida de muita gente nesse Paulistão. Por isso que tem que valorizar o ponto, tem, mas a arbitragem ontem foi protagonista. Agora, falando do jogo, ele já modificou a característica, porque a gente sabe que o Carpini também ainda é inexperiente no comando técnico, porque tem pouco tempo de trabalho. Ontem ele já resolveu fazer um 3 zagueiros, mas deixando o Diego Costa mais de lateral direito, já mexeu um pouquinho no esquema tático, na configuração do time, o que você também previa ontem, o Ferreirinha foi titular mesmo, o Galopo foi surpresa, mas o Ferreirinha estava lá e
talvez não fez um jogo brilhante, mas se movimentou, participou, apareceu para dar opção aos companheiros. Eu acho que o São Paulo teve uma boa movimentação, é um time que começou muito bem a partida, mas o Mirassol também é uma equipe dura, uma equipe que jogando em casa, já tinha empatado na estreia do Paulista, iria dificultar as ações. Agora, eu ainda dou um voto de confiança, acho que é começo de trabalho e o jogo foi pegado, foi para cima, movimentado. O São Paulo tem uma boa perspectiva. E ontem, parabéns, Galopo, finalmente reconheceu que o time está pensando na Supercopa do Brasil. Não tem como, né? Até pelo gerenciamento físico. Tem o começo de temporada, mas é claro que tem uma Supercopa ali na frente. Aí, como disse o Carpini, você já descansa o Lucas, você bota o Luciano no segundo tempo, o Igor Vinícius, que está voltando de uma longa parada, você já dá uma segurada. E aí, como ele tem dificuldades de lateral, ele improvisou ali, né? O Diego Costa, ele era um terceiro zagueiro saindo numa linha de 3, mas cobria um pouco aquele lado direito, porque ele tem o Rato ali na frente. O Rato recompõe muito, né? Ele tem muita força física. E o Galopo, embora um meia, caía também muito por esse lado, para que o lado não ficasse desprotegido. E eu falei ontem aqui que o Ferreirinha, ele não é Lucas, e claro que em termos de qualidade, né, não é isso que eu quis dizer em questões táticas, porque o Lucas, desde o Dorival, ele vem flutuando bastante. E o Ferreirinha fica mais pelo lado. Ontem eu vi o Ferreirinha também cortando, flutuando no meio, ou seja, ele foi taticamente o que o Lucas vinha sendo. E deve ser uma orientação também do Carpini, não é? Agora, a gente vai falar mais sobre essa partida entre Mirassol e São Paulo, segunda rodada do Campeonato Paulista, já já.